Olá, você que nos ouve nesse domingo, lhe saúdo aqui pelo canal Luteranos Pomerode Centro, com a palavra de Deus para esse domingo e esta semana de maio. A palavra de João 14, versículo 6, em que Jesus diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Hoje é dia especial, Dia das Mães. O que significa ter uma mãe? O que significa ser uma mãe? Essas duas perguntas dariam um bom título para uma redação, mas se for escrevê-la, lembre-se de que ambas as perguntas podem iniciar com uma mesma resposta: é um dom de Deus. O tema da mensagem que tenho para compartilhar contigo neste domingo é sob o seguinte título: Comunicação versus relacionamentos. Houve um apresentador de TV muito famoso nos anos 70, 80, que se chamava Chacrinha. Ele costumava dizer uma frase: quem não se comunica, se trombica. Era o seu bordão comunicativo. E o ser humano, nós somos um ser social. Não é bom viver sozinhos. Sem relacionamentos, morremos. A gente se conhece quando se relaciona. Sim, nós nos conhecemos mais à medida que vamos nos relacionando mais com as pessoas. Somos família, seja no interior, seja em vilas, seja em bairros ou metrópoles. Ninguém nasce do nada. Todos nós viemos de uma mãe e de um pai. Contudo, vemos cada vez mais dificuldades para se viver em harmonia na sociedade. Também, em muitas famílias, falta harmonia. O filósofo francês Jean-Paul Sartre chegou a afirmar: o inferno são os outros. A família é o lugar onde os relacionamentos são, ou pelo menos deveriam ser, mais íntimos, mais próximos. É na família que se fazem as feridas mais profundas. Sim, muitas vezes, feridas na alma ou traumas acontecem em casa. Mas também é nas famílias em que são encorajados os filhos, são encorajados para a vida, para os desafios da vida. Quantas coisas acontecem dentro de uma casa. A má comunicação ou a falta da comunicação tem sido a causa de muitas feridas. Voltemos às feridas. Muitas feridas no casamento e também na relação com os filhos ou com os pais. Se somos seres racionais e relacionais, uma boa comunicação é fundamental em nossa casa. Um teólogo disse: a educação de um ser humano, a sua preparação para a vida, acontece 20 anos antes dele nascer. Repito, a educação de um ser humano, sua preparação para a vida, iniciam 20 anos antes dele nascer. O que é comunicar? Ato ou efeito de transmitir e receber mensagens por meio de métodos convencionais? Linguagem falada ou escrita, por sinais ou também por símbolos? O semáforo comunica a possibilidade de se atravessar a esquina com cores, com um sinal. Nós comunicamos se queremos ir à esquerda ou à direita quando dirigimos, com a seta. Comunicar é mais que diálogo, é mais do que falar. Dizem que as mulheres muçulmanas, que usam o véu como que tampa todo o seu rosto e ficam apenas com os seus olhos
amostra, desenvolveram a capacidade de se comunicar com os olhos. Muitos dos nossos pais também já diziam e faziam isso no passado. Quantas pessoas eu já ouvi dizer que bastava o pai olhar para o filho e, diante de uma desobediência, e o filho já sabia o que o pai queria dizer. Nesse tempo de coronavírus, quando nossas bocas e nariz se encontram tapados, também podemos exercitar um pouco da comunicação dos olhos. Mas é impressionante como nós precisamos também da boca, do sorriso para comunicar. A boa comunicação acontece quando eu falo e você me entende. Problemas na área da comunicação são a causa do fracasso de milhares de casamentos em todo o mundo. Há comunicação que liberta e também há comunicação que sufoca. Tudo depende em que princípios está baseada esta comunicação. Se o princípio for ódio, isso se mostrará nas palavras ou nas atitudes. Se o princípio for incompetência, isso se mostrará também nas decisões que pesam sobre nós. Se o princípio for a tirania, isso também se mostrará e ficará evidente. Se o princípio for amor, isso também se tornará evidente. O princípio é diferente do meio. Há pessoas que condenam o celular. Porque ninguém se comunica mais, todos estão olhando para o celular. Querido e querido ouvinte, o celular não tem culpa em si mesmo. Aliás, ele é um objeto, é um meio de comunicação. Mas o princípio de quem o usa pode fazer bom uso do celular ou péssimo uso, principalmente nas comunicações e interações familiares. Numa terapia de casais, alguém dos cônjuges admitiu: nós só conseguimos nos comunicar através de um estranho ou através de um aparelho. Isso não é bom. Alguns de nós não sabem ouvir. Você sabe ouvir? Outros não sabem como falar. Não sabem expressar seus sentimentos. Você sabe? Tens conseguido? A comunicação precisa se aperfeiçoar, tanto no ouvir como no dizer as coisas. Quando há boa comunicação, há sintonia. E a relação se aperfeiçoa quando há sintonia. Tenho aqui um exemplo do que é sintonia. Um antigo rádio, que a sintonia é feita através de um dial. Nele se busca a melhor sintonia para se ouvir da melhor forma, com a maior clareza possível. E quando não há uma boa clareza, preferimos outra estação, não é mesmo? Sintonia. Ali está a clareza da comunicação. Como você se sente quando não é ouvido? E quando é ouvido, como nos sentimos? Quando você não mais ouve a pessoa que te fala, ela se sente triste. E a mesma coisa acontece contigo quando alguém não te ouve. E ali inicia a angústia, a sensação de ter se tornado invisível. E aí começa a solidão como causa, ou melhor, como consequência da indiferença que se instala quando ninguém mais nos ouve. Só uma boa comunicação traz sintonia, como mostrei há pouco no exemplo do rádio. O segredo de uma boa comunicação: faça perguntas. Como foi seu dia?
Você me parece preocupado? Estou certo disto? Você está ansiosa? Quais são os seus planos? O que você pensa a respeito disto? Quais são seus sonhos? Precisamos aprender a conversar mais sobre todas as coisas que dizem respeito à nossa vida. O diálogo revela nossas almas, nosso eu interior, que é mais importante do que a nossa aparência. Amigo e amiga ouvinte, como aprender a se comunicar? Começando, exercitando-se, lendo a respeito. O que não exercitamos, desaprendemos. Aproveitar as refeições para o diálogo em família, isso é importante. Externar ali os nossos sentimentos, as nossas frustrações do dia a dia, também as nossas alegrias, os nossos êxitos, e nos alegrar e demonstrar alegria quando ouvimos alguma coisa exitosa, mas também se solidarizar com a tristeza de quem nos traz uma triste notícia ou triste informação. Dependendo do assunto, pode ter hora e lugar apropriados para se tratar. Expressar afeto, elogios, palavras positivas, encorajadoras, também o contato físico. Cultive o bom humor, manter um clima alegre no lar, como faz bem. Saiba, o riso pode ser a menor distância entre duas pessoas. E além disso, saber ouvir antes de falar. Mesmo quando discordamos, pensar e refletir sobre o que ouvimos nos ajuda na resposta que vamos dar. Cuidado com os ruídos na comunicação. O choro pode ser um método, pode ser um ruído. A explosão da fúria ou da ira e também as memórias não resolvidas do passado, isso corrói a comunicação. Isso abala a comunicação, interfere na boa comunicação. Tudo isso precisa vir à tona no diálogo. Deus quer se comunicar conosco. Quem se comunica abertamente com Deus, abre-se mais facilmente com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus pais. E quando há essa abertura e essa liberdade para uma comunicação doméstica, ali acontece também terapia. E isso contribui também para elevar a nossa autoestima, a nossa percepção de existência, de autoconfiança no meio em que vivemos. Lembre-se, o mundo e as pessoas já existiam antes das máquinas de comunicação de hoje, que são a internet, celulares, smartphones, enfim, redes sociais e tudo mais. O mundo já existia muito antes disto. Como eles se comunicavam? O que há além da comunicação? Peter Drucker dizia assim: o mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. O mais importante na comunicação é ouvir aquilo que não foi dito. Dicas para melhorar a sua comunicação. Ouvir com interesse. Assim nos ensinam também o livro de Tiago, capítulo 1, 19, depois eu passo a ler esse texto. Provérbios 18, 13. Falar na hora certa. Falar sempre a verdade e com amor. Não falar demais. O excesso das palavras numa comunicação, como um monólogo, cansa as pessoas, cansa o nosso ouvinte. Evite usar a crítica ou a culpa em suas falas. Confortar sem desrespeitar. Encorajar mais e cobrar menos. E também que faça parte do nosso vocabulário, por favor, obrigado, eu errei, me perdoe, você tem razão, eu te amo.
treine comunicar-se bem. Perdoe, guarde rancor? Não, não faz bem. Sempre te fará mal guardar rancor ou mágoa. Coloque para fora o teu sentimento de frustração ou de tristeza, se ele houver nas tuas relações. Também disso é importante que as pessoas que estão à nossa volta saibam. O casamento não consiste na fácil união de dois corpos, mas na difícil união de duas mentes e dois corações. Enquanto um casal for dois, eles não serão um. Deixa o homem, o seu pai e a sua mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, nos diz o livro de Gênesis, no capítulo 2, verso 24. E em Provérbios 18:13, quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. E do livro de Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 22, nos é dito assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Amigo e amiga ouvinte, que bela palavra temos neste livro. Quando praticamos o que ouvimos de Deus, a teoria se transforma em prática. E nesse movimento, coisas diferentes começam a acontecer em nossa vida e em nossa casa, porque a comunicação começa a ter coerência. E aí começa a ter autoridade. A boa comunicação inicia sempre pelo ouvir mais do que falar. Até a fé cristã começa pelo ouvir. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, nos disse Paulo em Romanos 10:17. Deus é o nosso exemplo maior na arte da comunicação. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito, o Filho único de nosso Deus Pai. Veja que grande comunicação de Deus, que grande revelação. O Verbo, a palavra de Deus, se fez carne. Hoje lembramos das palavras deste Verbo que nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Queridas mães, queridos pais, queridos filhos, seja Jesus a fonte da sua sabedoria, de sua esperança e de seu vigor na relação com o nobre dom que recebestes de Deus, o dom de ser mãe, o dom de ser pai, o dom de ser filho, ou o dom de ter pai e ter mãe em seu lar, em sua casa. E que assim Deus te abençoe. Queridos filhos, preciso lembrar-lhes também do quarto mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, por isso honre seu pai e sua mãe, para que te vá bem a vida e vivas muito tempo sobre a terra. Deus te abençoe, a você e a sua família, e desejo a vocês, no convívio de sua casa, um feliz e abençoado Dia das Mães. E se sua mãe não pode mais estar presente, por causa da distância necessária, por causa desse tempo de pandemia, comunique-se com ela pelos meios excelentes de comunicação que temos. E se ela já faleceu, comunique-se pelas fotos.
Como? Vou me comunicar com a mãe que já está falecida? Não é nesse sentido que me refiro, mas que ao olhar as fotos você possa lembrar dela com gratidão em seu coração. Tudo aquilo que aprendestes dela, tudo aquilo que desfrutastes do convívio com ela, e que em seu coração possa haver também este louvor a Deus pelo tempo que ela esteve ao teu lado. Deus assim te abençoe, te guarde e te guie. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.